Eu sou Wanda Rocha, professora de História, e esse é o canal HistóriaTube 41. Seja bem-vindo. Imagine um alimento tão poderoso que está presente desde o início da humanidade. Ele não moveu montanhas, mas moveu impérios. Não esculpiu pedras, mas moldou civilizações. Alimentou exércitos e até derrubou monarquias. Não é ouro, não é arma. É algo que provavelmente você tem aí na sua cozinha agora mesmo. O pão. Hoje vou contar a história do pão. Uma jornada de 14 mil anos, desde a pré-história às atuais padarias high-tech. Prepare-se. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um pãozinho do mesmo jeito. É logo após a vinheta. Vem comigo e deixe seu like. Gente, é muito importante mesmo que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos toda vez que eu postar um novo conteúdo. E agora, vamos começar nossa viagem pela história do pão. A produção de pão tem raízes profundas na história da humanidade, com evidências de práticas antigas na Europa e Oriente Médio. Na Europa, há vestígios de 30 mil anos, indicando o uso de amido de raízes de plantas como taboas e samambaias, que eram provavelmente espalhadas em rochas e cozidas em um fogo, formando uma forma primitiva de pão. A evidência mais antiga de panificação, porém, foi encontrada na Jordânia, em uma cultura natufiana de 14.500 anos, de acordo com pesquisas em arqueologia e história. Mas o que é cultura natufiana? Já ouviu falar? Essa cultura foi desenvolvida no Levante, que é uma região geográfica situada no Oriente Médio, abrangendo áreas como Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Chipre. A partir da era neolítica, com a disseminação da agricultura, os grãos como o trigo tornaram-se o principal ingrediente da produção de pão. Aos egípcios foi atribuída a descoberta do processo fermentativo. E como que isso foi feito? A mistura de água e farinha era deixada ao sol até que se formassem bolhas e então assada entre pedras aquecidas. Os egípcios já utilizavam essa técnica em 2600 a.C. No Antigo Egito, o pão pagava salários e os camponeses ganhavam 3 pães e 2 cântaros de cerveja por dia de trabalho. Os gregos chamavam os egípcios de artofagoi, que significa comedores de pão. Os egípcios criaram também o primeiro forno e começaram a utilizar diversos tipos de cereais para fazer farinhas e pães. Por volta do ano 600 a.C., os gregos já faziam mais de 70 tipos de pão, incluindo versões com mel e azeite. Eles atribuíam a origem dos pães aos deuses, dando a ele um caráter sagrado. Nós devemos aos gregos a criação das padarias, isso mesmo. Os gregos inventaram as padarias como estabelecimentos comerciais públicos e eles ensinaram isso aos romanos. A grande expansão do pão em Roma deu origem ao nascimento da primeira associação oficial de panificadores. Os membros dessa associação tinham um status privilegiado e eram livres de alguns deveres sociais e isentos de muitos impostos. A panificação tinha tanta importância durante o Império Romano que era considerada no mesmo nível que outras artes, como a escultura, a arquitetura ou literatura. Como você já sabe, até politicamente as classes dominantes
usavam o pão para satisfazer o povo, com a política do pão e circo, panem et circenses, distribuindo pão gratuitamente para evitar revoltas e fazer o povo esquecer os problemas econômicos da expansão do Império Romano. O tipo de pão consumido variava de acordo com a classe social. O pão branco era servido para os ricos e o pão escuro, chamado de plebeios, para os pobres. A invenção de moinhos hidráulicos e fornos de alvenaria fizeram aumentar a produção de pães. Com o passar do tempo, o pão foi se tornando um alimento praticamente indispensável para o ser humano. Por isso, ele está presente em vários momentos da história, assim como nos costumes dos diferentes povos. Do Império Romano passamos direto para a Idade Média, e durante a Idade Média a maioria das pessoas fazia o pão em casa mesmo ou usava fornos comunitários. Padarias públicas foram pouco comuns no período medieval. Havia também as padarias monásticas, ou seja, as padarias dos mosteiros. Elas preservavam as técnicas romanas e criaram pães especiais para datas religiosas, como, por exemplo, o pão feito com especiarias para celebrar o Natal. Na Idade Média, o pão também era frequentemente utilizado como meio de pagamento, especialmente para trabalhos rurais ou de baixo salário. Os trabalhadores eram, por vezes, remunerados com pão, além de outros alimentos básicos como cerveja e produtos da terra. Os camponeses pagavam impostos em pão. O pão do dízimo era dado à igreja. Na Idade Média, o pão era um alimento fundamental e um símbolo de subsistência. A oferenda do pão do dízimo era, portanto, uma forma de reconhecimento da importância do alimento como um presente de Deus e um meio de sustento para a comunidade. Mas e se o pão produzido fosse de má qualidade? Durante a Idade Média, padeiros que adulteravam a farinha com cinzas ou serragem eram punidos. A adulteração de pão era um problema comum na Idade Média, pois o pão era um alimento básico para a população e o seu preço era regulamentado pelas autoridades. Os padeiros que adulteravam o pão eram considerados traidores da comunidade e punidos de acordo com a gravidade da sua infração. Tinha até lei contra a adulteração do pão e da cerveja, a Assize of Bread and Ale. Foi uma lei inglesa medieval, implementada por volta do ano 1266, que regulamentava o preço, peso e qualidade do pão e da cerveja. O objetivo era garantir um preço justo para o consumidor e evitar práticas fraudulentas como padeiros vendendo pão menor ou de pior qualidade. Vamos avançar um pouco mais no tempo e agora vamos direto para a Idade Moderna, em plena Revolução Industrial do século XVIII, quando surgem as primeiras máquinas e a massificação da produção de pães. Em 1784, surge a moagem industrial e em 1786, em Londres, moinhos a vapor substituíram os moinhos de água e vento, barateando o preço da farinha. Se não tem pão, que comam brioches. Essa frase, atribuída a Maria Antonieta, nunca foi realmente dita por ela. Na verdade, esta frase simboliza a desconexão da elite diante das necessidades do povo antes da Revolução Francesa de 1789. De qualquer forma, essa fake news aumentou ainda mais o ódio do povo contra a nobreza. A França estava passando por sérios problemas no período pré-revolução, e uma das grandes questões era o preço da farinha, que estava elevadíssimo, e encareceu o preço do pão, que era a base da alimentação do povo francês. As pessoas ficaram sem ter o que comer, passando fome mesmo. Esse foi um dos motivos que desencadeou a Revolução Francesa,
período que sacudiu a França por 10 anos, provocando intensas mudanças. Padarias mecanizadas surgiram por volta de 1850, trazendo misturadores elétricos e fornos contínuos aceleraram a produção. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de farinha levou à fabricação de pães escuros e o uso de batata e soja para fazer pão. Após as duas grandes guerras do século XX, surgiu nos Estados Unidos, em 1928, o pão de forma fatiado. O pão de forma fatiado foi inventado por Otto Hoeeder, um inventor americano. Ele criou uma máquina que fatiava pão automaticamente. O pão de forma fatiado se tornou popular em 1960, quando foi embalado em sacos plásticos e comercializado de forma mais eficiente. A invenção do pão de forma fatiado revolucionou a indústria do pão, tornando-o mais conveniente e prático para os consumidores. Há milhares de variedades de pão no mundo. Na França a gente tem a baguete, na Alemanha temos o pretzel, na Índia o naan e no Brasil o famoso pão de queijo. Quem é que não gosta, não é mesmo? Estamos vivendo um retorno da fermentação lenta, também chamada de fermentação natural. Nesse tipo de pão, chamado sourdough, não tem fermento. A fermentação é da própria farinha e nesse processo o pão pode levar até 30 horas para ficar pronto. Do fogo das cavernas às fábricas automatizadas, o pão reflete nossa evolução. Ele alimentou exércitos, inspirou revoltas e uniu culturas. Qual será o próximo capítulo dessa história? E você? Qual o seu pão favorito? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, se inscreva agora no canal e marque aquele amigo ou amiga que gosta de história e pão, assim como eu e você. Um grande abraço e até a nossa próxima aventura na história. Até lá!